O ECA Digital, aprovado agora em agosto pelo Congresso Nacional, leva para o mundo digital aquilo que já é regra no mundo físico, que é a proteção a crianças e adolescentes. Ele tem um apelido em comum, que é PL da adultização, por causa do nome que o Felca usou bastante naquele vídeo que você já deve ter visto. Entre outras coisas, o PL do ECA Digital prevê que as plataformas identifiquem a idade dos seus usuários, que é para direcionar conteúdos mais próprios à idade de crianças e adolescentes. E aí a gente entra num terreno super pantanoso para as plataformas. A gente trouxe aqui em Deu Tilt um casal de brasileiros que mora hoje no Vale do Silício, que conseguiu fazer o que as plataformas penam para fazer, que é identificar a idade dos usuários. Só que esse, Diogo, é uma questão que dá o que falar no mundo político. Eu não sei se você lembra, mas o PL das fake news, aquele que foi enterrado, já tinha essa discussão e isso virou um baita de um bafafá, porque em algum momento ele sugeria que as plataformas recolhessem o RG dos usuários para ver se eles tinham a mesma idade que eles diziam. E isso virou uma grande questão de privacidade. Mas nem todo mundo entende qual que é a questão aqui, qual que é o problema de privacidade que tem em pedir o documento de alguém, já que a gente faz isso no mundo físico, né? Essa é uma questão super, assim, complexa de ser debatida, de ser entendida, porque a gente faz muito essa referência com o mundo físico, né? Só que aí tem uma questão, né? Porque primeiro é a coleta dos dados e o uso desse tipo de dados que vão acontecer no mundo digital. Então, é super importante, acho que a gente tem que tomar cuidado e transformar o ambiente mais seguro para as crianças. E uma das formas é justamente essa identificação etária dos usuários. Então, nesse projeto de lei que foi aprovado, que entrou esse mecanismo, também várias pessoas mais técnicas fizeram alguns apontamentos mostrando como isso pode impactar o ecossistema da internet como um todo, porque tem alguns serviços que você vai ter que fazer esse cadastro obrigatoriamente, ou seja, você vai ter que provar que você é você para mostrar que não é uma criança, para mostrar que não é um adolescente que está acessando aquele serviço. Então isso pode levar a uma coleta maciça de dados pessoais. Então esse é um dispositivo que traz tudo, né? Sempre vai trazer o lado positivo quanto consequências. Então, o que se questiona aqui, por exemplo, esse tipo de coleta maciço de dados é um problema de privacidade. Então, você vai ter, para muitos serviços, você vai ter que se identificar você, Elton, como um Elton maior de idade, né? Para mostrar que não é uma criança que está acessando aquilo. Então, para isso, vai ter que ter uma coleta grande. Então, não é só coletar os dados das crianças, mas de todo mundo para fazer essa distinção. Então, esse é um dos efeitos colaterais que existe no mundo digital. A gente está falando do ECA Digital e a gente começou a discussão a respeito dessa lei que leva o ECA para a internet, mas é uma discussão que não está sendo feita só no Brasil. Não. Várias leis de estados dos Estados Unidos têm sido sancionadas para obrigar as plataformas a identificar a idade dos seus usuários e conseguir, de uma forma prática, respeitar a classificação indicativa. A classificação indicativa não é uma coisa que existe só no Brasil, não é uma jabuticaba nossa. Ela existe nos Estados Unidos e isso mostrou que é uma briga de cachorro grande, né, Diogo? As plataformas que a gente tende a achar que são sempre tão unidas com um objetivo comum, nem sempre elas estão do mesmo lado, e essa é uma situação que mostrou que elas estão bem divididas. Estão bem divididas, a bola tá em disputa aí, né? Vamos ver quem vai conseguir pegar. Porque, assim, quando a gente tá falando dessa identificação etária, é para acessar algum serviço digital. E esse serviço digital, muitas vezes, acontece por aplicativos, né? Então, qual que é a ideia? Quem que tem que fazer essa verificação etária? É o dono do aplicativo ou é a lojinha que está vendendo o aplicativo? Né? Então, hoje a disputa é a Meta, que é a dona dos aplicativos, ela está tentando jogar a responsabilidade para as lojas. Então, qual que é o lance? Assim, se um menor de idade não pode acessar, sei lá, uma criança de 6 anos não pode acessar uma determinada ferramenta, sei lá, o Instagram, não sou eu que tenho que fazer isso. Na verdade, é
a Apple que não deveria deixar esse menor de idade fazer o download do aplicativo. Ou o Google também. Ou o Google, no Uhum. caso do Android. Então, essa disputa que tem, assim. Então, enquanto a Meta defende que é a loja que tem que fazer esse controle, as lojas falam, não, é o aplicativo final. Afinal, pode ser baixado pelo pai para o uso do pai num dispositivo e a criança vai usar depois. Então, tá essa bola dividida mesmo. Mas a gente percebe que alguns serviços digitais começam a adotar algumas ferramentas para identificar a idade dos usuários, e não só a idade, mas também a identidade, para resolver problemas próprios, né? E não só reconhecer, respeitar a lei. É o caso do Tinder, que tem uma série de problemas relacionados ao golpe do amor. Uhum. O golpe do amor parece que a pessoa saiu cantando todo mundo, arrasando corações, mas é uma coisa bastante séria, porque alguém se passa por outra pessoa, vai pro encontro e na hora que chega lá fisicamente, na hora do vamos ver, essa pessoa aplica um golpe na outra, sequestra a outra, Tem muito caso, assim. Muito. rouba o dinheiro dela. E o Tinder tá muito preocupado em fazer com que as pessoas sejam no mundo real aquelas que elas são no mundo físico. Outras plataformas também do mundo digital estão preocupadas em estabelecer a segurança. É o caso do Roblox, que vai começar a fazer uma identificação massiva da idade dos seus usuários, porque ela é muito usada por crianças e adolescentes, que é um público bastante vulnerável. E isso nos traz ao casal de brasileiros que conseguiu fazer resolver um problema que as plataformas não conseguiam, ou também não querem, né? A gente tá falando da Maria e do Rodrigo Tamelini. Eles já moram no Vale do Silício há muito tempo, desde 2016, vai fazer 10 anos. E em 2019... ele saiu do emprego de uma grande empresa, ele trabalhava na Intel, ela trabalhava com Tech for Good, que é estabelecimento de tecnologias para melhorar a vida das pessoas no ambiente digital. Eles perceberam que tinha um problema no mundo dos jogos. Tem um anonimato muito grande no mundo dos jogos, e aí eles criaram uma empresa chamada Game Age Safer, que é basicamente... e é basicamente porque o trabalho é bem complexo, destinada a criar uma identidade digital do gamer. Só que a identidade não fica atrelada a um jogo só, mas a várias plataformas. Ou seja, se você fez uma bobagem numa comunidade no Discord, isso vai ficar atrelado à sua identidade e você vai ser reconhecido por aquela bobagem no Minecraft. É a capivara digital. Capivara digital. Tanto é que eu conversei com o Rodrigo e ele mencionou que eles são meio que a Serasa dos gamers. Aí eu falei, pô, velho, vocês não devem ser muito bem vistos, né? Ele falou, pelo contrário, porque o trabalho deles é bem invisível, porque o que eles fazem é uma camada que não dá para perceber de monitoramento e de coleta de informações dos gamers, mas eles fazem isso para melhorar o ambiente digital. De todo modo, a gente ouviu o Rodrigo para entender melhor como é que funciona essa ferramenta de identificação da idade e também de construção de identidade virtual em ambientes digitais. Vamos ver o que ele falou. Olá, Diogo e Elton. Obrigado por estar aqui. Um assunto tão importante, muito legal poder compartilhar um pouquinho a nossa perspectiva a respeito dos assuntos. Verificação de idade é um assunto sensível e importante em meios online. A GamerSafe já está há 6 anos no mercado desenvolvendo tecnologias para isso. Todo mundo fala de AI, e AI é um assunto tão em voga hoje em dia, mas é uma tecnologia que já existe há bastante tempo. Então, usando modelos de computação visual, a gente foi melhorando a estimativa de idade a partir da selfie das pessoas, conseguindo inferir a idade das pessoas, né? Então, como que a gente desenvolveu isso? A gente tem uma solução de identidade digital que verifica e autentica os jogadores para as plataformas de jogos, e essa é uma das informações que a gente consegue coletar nesse processo. Esses pontos que o Rodrigo traz, acho que são bem interessantes aqui para esse tópico que a gente está discutindo, mas a gente também perguntou para ele uma coisa que a gente está discutindo aqui com mais profundidade, que é essa dificuldade de fazer essa classificação etária em ambientes digitais. Vamos ouvir o que ele falou. Existem 2 cenários bem distintos. Uma coisa são as redes sociais, outra coisa são os jogos online. Redes sociais, elas partem da premissa que uma conta criada vai ser conectada
com outras contas próximas a ela. Isso você vai construindo um cenário de confiança enquanto essa conta vai evoluindo. Os jogos, em consequência, as pessoas são conectadas de forma aleatória. Então, onde estão os desafios da questão de idade para ambas as plataformas? Nas redes sociais, é um pouco mais fácil você inferir qual é a idade da pessoa, baseado nesse tipo de comportamento social e de conexões que ela realiza. Dentro de jogos onde o nível de anonimidade é mais amplo, você realmente precisa coletar dados adicionais para conseguir fazer esse tipo de inferência e conseguir oferecer uma experiência mais positiva para os seus jogadores. Perspectiva tecnológica não é difícil, né? É muito mais a gente conseguir colocar isso dentro do fluxo de autenticação e verificação das pessoas, criar o entendimento do jogador e a confiança do jogador na tecnologia e no bom uso dos dados, né? Então, é natural que existam preocupações com questões de privacidade, com questões de fraude, etc. Então, é muito mais uma questão cultural hoje do que uma deficiência, uma dificuldade técnica na solução. Bom, mas isso traz a discussão para o nosso ponto inicial, porque a gente está discutindo classificação etária para mostrar como que o ECA Digital quer tornar mais seguro as plataformas digitais, ou seja, tem que entender qual é a idade dos usuários para que eles se relacionam com pessoas mais próximas umas dos outros. E a gente perguntou para o Rodrigo por que isso, ou seja, a classificação etária, torna mais seguros os ambientes digitais. Vamos ver o que ele falou. A segurança nos meios online é uma combinação da percepção de segurança e da percepção de responsabilidade, né? Então, a partir do momento que eu entendo que os meus atos em uma determinada plataforma são o que vão continuar a me dar acesso a essa plataforma, eu penso 2 vezes antes de fazer alguma bobagem, né? E isso entra o componente de idade, né? Então, componente de idade, componente de verificação. Então, segurança está muito relacionado com a dificuldade ou desafio de fazer com que as pessoas se conectem, né? E elas conseguirem ter uma boa sinergia, uma boa dinâmica de interação. Pessoas que têm faixas etárias muito distintas, né, elas naturalmente têm um pouco mais de dificuldade de se conectar e de interagir e de compartilhar a mesma experiência. Então, o controle etário nessa perspectiva facilita você ter conexões que são mais relevantes e evitam os casos extremos onde a combinação de faixas etárias muito distintas podem levar a questões graves como a questão de crimes de abuso e abuso sexual e etc. Então faz sentido você colocar uma pessoa de uma faixa etária completamente distinta com um jovem, com um adolescente? Em que contexto que isso faz sentido, né? Então, se isso não é relevante, por que fazê-lo, né? Então, é uma questão preventiva para você evitar as questões mais severas de aliciamento, de sextortion, abusos e outras coisas que, infelizmente, são muito proeminentes nas plataformas digitais hoje. Bom, Diogo, isso que o Rodrigo trouxe é bem importante porque fica bem claro que no mundo dos jogos é bem importante que os jogadores se relacionem com pessoas com a idade mais ou menos que parecida, porque eles têm interesses em comum, modos de se comunicar em comum, eles têm expectativas em comum. Isso torna a coisa mais positiva, a experiência mais positiva. E uma outra coisa que ele contou é que os jogadores, quando eles percebem que eles podem ser flagrados fazendo alguma coisa errada, eles automaticamente não fazem essa coisa errada porque o que eles querem é jogar. Eles querem jogar, então eles querem preservar o acesso. O acesso, a presença deles nas plataformas. Ou seja, às vezes, ainda que eles não saibam que tem essa camada de segurança, só o fato de avisarem que existe alguém monitorando o que eles fazem de errado ou algum vacilo, já é suficiente para que eles pensem 10 vezes, porque senão eles vão parar de jogar. E aí acabou a diversão. Exato. Qual